Adenilson, muito bem-vindo aqui à nossa turma da Academia de Líderes do Solidariedade Rio de Janeiro. O palco é seu. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado aí, Maíra. Agradeço a Noeli Becker também, as coordenadoras do curso aí. Agradeço o nosso grande líder, deputado Auro Ribeiro, a qual eu dou muito alegria por ter recebido esse convite. Eu sou um dos fundadores lá do início da Solidariedade, do partido, e tenho aí uma caminhada com vocês aí. Então, agradeço esse convite, tá? Obrigado. Vou aqui me apresentar rapidamente, como está aí já na apresentação. Pode passar esse primeiro slide, que você consegue ir passando para mim? Aí. Então, vamos lá. Aí. Bom, quem sou? Então, sou Adenilson Norato, tenho 40 anos, sou formado em Direito e História pela Universidade Católica aqui de Petrópolis, sou servidor público de carreira, atuo na esfera pública desde 2009, como vou mostrar para vocês aonde eu comecei mais à frente, sempre focado na democratização do acesso a políticas públicas e, principalmente, depois de 2019, a cultura e, na verdade, a educação, onde eu sou filho de professor, hoje sou concursado aqui em Petrópolis na Secretaria de Educação, né? Atuava como na educação infantil, depois, mais tarde, fui trabalhar no desenvolvimento econômico aqui da cidade, na secretaria, e especialmente, nos últimos momentos, trabalhei na Secretaria de Estado de Cultura como assessor especial, e hoje secretário de Cultura de Petrópolis. Pode passar. Aí um pouquinho do tempo, na linha do tempo aí, formado, né, em 2019, fui graduado em História, bacharel, e nesse mesmo ano comecei a atuar como assessor do gabinete do prefeito em Petrópolis, na época. Em 2014, passo para o concurso e entro como estatutário aqui na cidade de Petrópolis. Em 2019, recebi o convite da secretária Daniele Barros, do deputado Auro, para ser assessor especial na Secretaria de Cultura. E em 2025, a partir de janeiro, viro secretário de Cultura aqui em Petrópolis. Podemos seguir. Experiência, claro que trabalhando desde 2014 aqui no município de Petrópolis, fui para a secretaria para desenvolver e levar para os municípios, 92 municípios, um pouco da política pública, democratizando o acesso à cultura, né, no nosso estado. Eu tive essa delegação, essa delegação a partir da secretária, de poder fazer essa política pública nos 92 municípios. E aqui à frente vocês vão ver algumas atuações com a assessoria, onde criamos com a secretária Dani Barra, um setor exclusivo de ajuda e de apoio aos municípios. Tá? Então, fazer essa assessoria intermunicipal, onde eu fazia a interlocução dos secretários, prefeitos, vereadores dos municípios à Secretaria de Estado de Cultura, levando essa política pública. Pode passar. Então, o que a gente fez ali? Eu só quis elencar aqui alguns trabalhos. Começo, quando nós chegamos na Secretaria de Estado de Cultura, é importante enfatizar isso. Havia um convênio com o governo federal de cinemas na cidade, aonde estava praticamente perdida. A secretária Daniele Barros e o sub, na época, Vitor Corrêa, conseguimos reativar esse processo, reativar esse programa, e aonde já entregamos 2 cinemas. Foi o de Miracema e agora, há poucos meses atrás, de São Pedro da Aldeia. Ainda falta Bom Jardim, falta também Cordeiro, que está terminando, em Mendes, que parece, e São Fidélis. Então, a gente está lá trabalhando, como não estou lá, não sei mais como está a situação, mas estava bem encaminhada na parte licitatória. Também fui nomeado, na época, né, gestor, né, e responsável fiscal do PADEC, que era um programa do governo federal, junto com o Estado do Rio de Janeiro, que era um programa que fazia o desenvolvimento da cultura na cidade, de formação, de compra de equipamento, e estava na fase de prestação de conta. Então, eu fui nomeado como gestor desse programa e conseguimos prestar conta e trazer praticamente um pouco mais, ou aproximadamente 1 milhão para os cofres do nosso estado, né?
que eles tinham que prestar conta, faltava, pendia dessa prestação de conta, nós conseguimos trazer para os cofres do Estado mais ou menos mais de R$ 1 milhão. Hoje nós estamos em conta R$ 6 milhões, esperando a solução do Ministério da Cultura, do que nós vamos fazer com esse recurso. A secretária Daniele Barros, junto com o deputado Alves, estão lutando para que esse dinheiro permaneça no Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa fazer a política pública para os municípios. Também, através da lei de incentivo, fizemos também parcerias, o Cinema nas Cidades, que inauguramos junto com a lei de ICMS, onde quem patrocinou foi a Enel, um cinema em Guapi, Itaucara, Casimiro, Areal e Paraty. E assim, uma geração de várias políticas públicas junto aos secretários dos municípios. Pode passar, Maíra. Bom, aí passa também um pouquinho da história, isso é importante, todos que estão aí no município, a gente já começa a passar um pouquinho do que a gente pode ter nos nossos municípios, isso é a importância da gestão. Vocês que são alguns aí, pretendem futuramente ser gestores públicos, ou já são gestores, ou pretendem, a gente tem crescido muito e tem visto muito, que a gente precisa qualificar cada vez mais os profissionais, os secretários, os gestores públicos, porque hoje as leis nos permitem, nos obriga a ter um pouco de conhecimento das leis. Às vezes a gente tem um técnico ali, mas o gestor na ponta precisa. Eu estou vivendo isso muito aqui na minha cidade, por falta de recursos. A gente tem que ser criativo e buscar essas parcerias. Uma das principais parcerias que na cultura a gente tem é a lei de incentivo do ICMS, onde eu fiz parte da comissão que se chama CAP, de avaliação de eu pude ter e aprender como avaliar um projeto, o que é um projeto cultural, a técnica, se aquilo ali vale a pena. Então, eu fui parecerista e ali recebi diversos... Era um conjunto, era um conselho que ali, tanto da sociedade civil como do poder público, onde a gente avaliava de 15 em 15 dias os projetos que davam entrada na Secretaria de Estado pedindo incentivo fiscal. Claro que isso não é uma coisa fácil, quero deixar bem claro aqui, que necessita entrar com o projeto, mas também, ao final disso, está com as documentações em dias, com as certidões, assim, e depois captar esse recurso. E como é que a gente pode captar? Eu vou falar mais à frente, mas aonde eu pude ser responsável por avaliar esse projeto. Então, um dos caminhos que nós temos hoje, eu acho que a secretária deve ter passado isso para vocês, que ela já teve dado essa aula aqui, um pouco da lei de incentivo, a importância que isso modifica até no local, até no território de vocês, aonde a Enel entra, posso daqui, esse cinema mesmo na cidade, como se impactou em algumas regiões. A gente pode falar da Energia para Ler, que é um projeto literário lindo e maravilhoso. Isso impacta muito bem no interior da cidade, do nosso estado do Rio de Janeiro. A Enel é uma grande parceira do Estado na questão da cultura, não só a Enel, como a Vivo, a Claro, a TIM, enfim, que é onde leva a cultura, onde consegue descentralizar. E essa lei é tão importante que, quando a secretária Daniele Barros chegou, nós temos uma lei estadual que a gente tem que cumprir 60-40, onde 60% dos recursos da cultura devem ser alocados no interior e 40% na capital. Quando nós chegamos, estava muito inverso, estava quase 90% só na capital, o interior não estava. Então, ela democratiza isso, coloca um regulamento na lei de incentivo, fazendo com que, se você quer buscar mais de 1,5 milhão dos recursos, você tem que achar uma cidade ou fazer um projeto plurianual. Então, isso é importante que vocês, gestores, pensem, o que eu posso fazer na minha cidade? Eu sempre brinco aqui, até falo aqui na minha cidade, que a cultura, enquanto a saúde mexe com o físico do ser humano, a cultura mexe com a alma das pessoas, né? E trazendo também uma transformação social. Então, isso é importante, você que é gestor, você que pretende, sabendo que o nosso grupo hoje no Estado comanda uma Secretaria de Estado de Cultura, não só, mas com outros meios, que a gente possa aprender isso também. E que não é fácil. Pode passar, Maíra, que eu vou poder explicar um pouco melhor. Então, hoje, como secretário de Cultura da cidade, pude chegar aqui nesse momento e também, há 2 a 3 meses atrás, fui eleito por unanimidade como presidente dos gestores de cultura do nosso estado. Então, hoje, sou presidente do fórum, onde a gente tem essa liderança através dos 92 municípios, 91, os 92 quase contar com Petrópolis, que poder levar a política pública e brigar para que o nosso interior
possa ter mais cultura. Vamos lá. Bom, isso aqui foi um dos trabalhos assim, que cheguei sem recurso nenhum, e eu posso falar de uma da parceria que nós tivemos com a iniciativa privada. Aqui a gente começa a trabalhar, e vocês que estão na cidade já devem ter recebido vários projetos da FUNARS, onde eu vou poder falar um pouco do acordo de cooperação, essa diferença do acordo de cooperação com o acordo de fomento, onde nós fizemos nosso carnaval belíssimo na cidade de Petrópolis. Isso aqui é um dos trabalhos. Também, eu quero dizer para vocês, cuidado com o gestor, porque a gente precisa sempre abrir um processo para que a gente possa fazer uma gestão transparente. Hoje, os meios que regulam, né, que fiscalizam, estão sempre de olho, tanto o Tribunal de Contas quanto a Câmara Municipal, também fiscalizando todo o poder, todo o dinheiro que você está usando na cidade. Pode passar, Maia. Vamos falar de outro. Aqui é uma coisa importante, que eu vou falar um pouco mais à frente também. Quando eu cheguei a essa secretaria aqui de Cultura, havia um pouco mais de 130 mil parado, que era um restinho do dinheiro da Aldir Blanc, onde muitos municípios tiveram dificuldade de conseguir executar. Assim que cheguei, juntei a equipe, o prefeito esse que está do lado com o microfone aí, ele automaticamente autorizou e colocamos na rua 133 mil em recursos, fazendo 5 novos editais, coisa que eu nunca tinha visto. Tive que ter o cuidado de ver aonde esse dinheiro não tinha sido alocado. Fizemos um edital através da Lei Aldir Blanc de capoeira, de gastronomia, de literatura e de artesanato. Então, foi um momento muito importante na cidade. Essas categorias foram, por exemplo, só de literatura, nunca teve mais de 50, de uma cidade como nossa, mais de 50 inscrições num tempo curto. Fizemos também de capoeira, então estamos pagando daqui a pouquinho, dentro de alguns dias. A gastronomia, o artesanato, me está faltando um que agora não me recordo. Não, só foram os 4, ele botou 5 ali, mas só foram os 4 mesmo. Vamos lá. A Bauerfest, que é uma grande festa na cidade cultural, também sem recursos na nossa cidade, conseguimos fazer e minimizar os valores que nós tínhamos, que aqui a gente faz os leilões das barracas, onde nós pagamos os nossos fazedores de cultura que se apresentaram, como, por exemplo, esse Perna de Pau, através dos recursos alocados, através da licitação feita pelas barracas. Tá? Fizemos todo um processo. Eu quero dizer para vocês que, historicamente, conseguimos, antes de abrir essa festa, todos os processos de pagamento empenhados. Claro que a gente só pode pagar, uma coisa importante, só após a execução. Então, nós conseguimos, antes de abrir, começar a festa, todos os processos aí empenhados e abertos. Pode passar, Maíra. Bom, aqui são os recursos disponíveis. Agora a gente pode vir para a prática, efetivamente. A PNAB, que é uma política pública nacional de fomento à cultura, Aldir Blanc, onde o nosso deputado Auro é um dos autores, onde que ele descentraliza esses recursos para os estados e os municípios. Isso é importante deixar claro aqui. Essa política, cada cidade, através do seu número populacional, recebe um recurso. Quem recebe acima de 300 mil tem que obrigatoriamente fazer um edital para ponto de cultura, como no nosso caso, que a gente recebe 1.800.000. Temos que fazer a política de ponto de cultura. O que seria esse ponto de cultura? Seriam pontos, casas que fazem cultura, que trabalham com a cultura, seja na dança, seja no teatro, seja na música, seja no balé, o que for. Então, essas casas podem se inscrever nos editais e receber um valor do ponto de cultura. Bom, a minha cidade recebe menos de 300, não tem obrigatoriedade de fazer edital para ponto de cultura, mas pode participar no estado, que tem obrigatoriedade, que recebe um dinheiro maior, para fazer a cultura. A PNAB, também os estados têm a responsabilidade de fazer, claro, editais mais robustos, mas também algumas cidades do nosso estado do Rio de Janeiro, estive lá nesse período na Secretaria também de Estado, vão ganhar o Céu da Cultura. O que é o Céu da Cultura? Isso vai ser pelo Estado. Algumas cidades que foram selecionadas pelo governo federal vão estar ganhando um equipamento, onde você vai poder fazer cultura, um equipamento gratuito, que o município só tem que ceder o terreno, e a obra virá pelo Estado e o governo federal. O governo federal vai alocar o dinheiro para o Estado vai executar essa obra. A lei de incentivo, como eu disse anteriormente, é a lei que é onde você entra, tanto a lei de incentivo do ICMS, a lei Rouanet, são projetos que vocês têm que entrar.
o ICMS no Estado, a Rouanet no governo federal, para captar o recurso e achar uma pessoa que possa, uma empresa, ou que possa, a Rouanet no caso, é imposto de renda, que possa alocar esse recurso para você fazer os seus projetos de cultura na sua cidade. Que tipo de projetos, Denilson? Bom, você pensa, você quer fazer ali um lugar como Petrópolis eu pude conhecer, não só em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, um lugar que tenha lá uma sala de balé, que você precisa incentivar. Então você faz um projeto do ICMS na Rouanet, capta esse recurso, uma empresa que pague ICMS, que comercialize, você consegue colocar e alocar esse recurso lá. Tem que entrar com o projeto. Mas uma coisa importante, se você já tiver a carta de intenção de patrocínio, o seu processo tem a prioridade de passar no ICMS. Tá? Então, isso é muito importante. Eu botei ali o Fucultura, isso acontece no nosso município, tem mais município, e digo a vocês que o seu município, que ainda não tem o CPF da cultura, o que é o CPF da cultura? Conselho, plano e fundo, plano de cultura e fundo de cultura. Futuramente, nenhum município vai conseguir mais receber recurso federal se não tiver o Fundo de Cultura. E o Fundo de Cultura é muito importante para o seu município. Aonde, se você é vereador, se você é secretário, se você é um gestor público aí, busque, se está na área da cultura, busque o fundo, como tem o fundo da educação, como tem o fundo da saúde, que recebe recursos, como tem o fundo da criança e adolescente. É importante que a sua cidade tenha esse fundo de cultura, porque senão, futuramente, o município não vai receber mais nenhum recurso federal. Tá? Quando eu coloco aqui essas PPPs, isso é importante, que eu estava falando lá. Tem algumas cidades que às vezes você precisa, você gestor, fazer uma parceria, você pode fazer, eu vou citar aqui só dois, tem outros tipos de parceria, mas importantes para a cultura, que é o termo de cooperação técnica, onde não envolve recursos, que muitas das vezes a gente faz com a FUNARJ. A FUNARJ faz um acordo de cooperação porque não tem troca de recursos financeiros, né? Mas tem a entrega que a FUNARJ faz, que às vezes é um show, às vezes é uma estrutura, né? Então, isso é importante que o município possa ser feito. E tem a lei o termo de fomento, que aí sim tem envolvimento de recursos, que você tem que fazer com uma associação não organizada, uma ONG, né? Que é importante que você tenha esse conhecimento. Então, esses recursos você pode buscar, está disponível. Estou aqui para tirar também essas dúvidas futuramente, para que a gente possa fazer. Eu, por exemplo, da Bauerfest, nós fizemos um acordo de cooperação com o Clube 29 de Junho, que detém a marca da Bauerfest. Nós vamos ter agora em setembro a Serra Cerata, uma festa italiana, que também fizemos um acordo de cooperação. E mês que vem, estamos começando hoje, estamos atrasados, porque achamos que existia esse termo de cooperação, com a Associação Nikkei, que a gente vai fazer também aqui uma festa chamada Bukassai, a festa da colonização japonesa na nossa cidade. Pode passar, Maia. Professor, posso tirar uma dúvida rápido? Posso tirar uma dúvida, professor? Quem está falando aqui é o Eric, sou assessor jurídico lá na Multirio, e eu tenho visto muitos editais de audiovisual, né? Que é a área que a gente... Sim. A pergunta que eu faço é a seguinte: existe nesses recursos disponíveis o recurso dispensado somente para o projeto, ou o recurso pode ser dispensado também para fomentar a produtora? Porque assim, pode ter momentos em que a produtora ela já é estruturada e talvez ela não precise daquele dinheiro para fomentar. Tem uma finalidade específica quando é para fomentar a produtora, ou eles só estão interessados naquele projeto que vai se transformar em algo grande? Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Vamos lá, já entendi que eu também tenho uma série, algumas críticas sobre isso. Vamos lá. Nessa slide você vai ver que eu estou falando da Paulo Gustavo. Tá? A Paulo Gustavo, ela foi um recurso, foi uma lei emergencial para o audiovisual. E que ali entrava qualquer um que fizesse o trabalho do audiovisual. Só que em Brasília, nós temos lá, agora me deu branco, o segmento do audiovisual no MINC, do Ministério da Cultura, que está fazendo diversos fomentos para a área do audiovisual. Tá? E tem o fundo do audiovisual que também apoia esse segmento. Qual é o seu nome? Desculpa, você falou o seu nome, eu perdi. Eric. Então, existe esse fomento também do audiovisual. Porque o audiovisual é um segmento muito caro. Hoje, você, para fazer uma questão do audiovisual, você não consegue fazer um edital de 100, 200, 300 mil. Hoje, se você fechar, a não ser que faça um curta, né? Mas o cara queira fazer, também dependendo do curta, que não é barato, mas uma pessoa que queira fazer um projeto de audiovisual,
de médio a longo, médio filme, um longa, é muito caro. Tem gente que, por exemplo, pegou o recurso nosso aqui, eu estava até tentando despachar semana passada, que pegou um recurso do governo do município e não está conseguindo executar porque é caro. Mas existe esses fomentos. Existe. Lá no audiovisual em Brasília, tem o fundo do audiovisual que consegue fazer fomento para os produtores, porque o produtor ele vai produzir, vai apresentar o que ele quer, mas sempre é um recurso acima de 1 milhão. Né? E isso que 1 milhão é para começar, porque também tem depois, eles produzem, e tem depois o segundo momento, que é o fechamento da obra, que também é muito caro. Tá? Não sei se eu fiz entender ou se você queria uma outra explicação. Não, foi perfeito, eu compreendi. Tá? Esse caminho. Agora, ultimamente, eu ainda não consegui ler ainda, semana passada, lançaram um fomento, uma ajuda para o audiovisual, ainda não li, mas está na mídia, está no site lá do MINC, que eu tenho que ter que pegar para entender que a gente está para fazer aqui em Petrópolis, em outubro, novembro, um festival de cinema também. Tá? Então, eu sei que o André levantou, só para terminar aqui. Então, o que é a PNAB? Então, foi uma política pública, a gente só queria que vocês entendessem que nós tivemos 2 momentos da nossa cultura no Brasil. O momento da pandemia, que foi um momento emergencial, que veio a Lei Aldir Blanc I de auxílio aos fazedores de cultura. Então, era emergencial. O que o legislador olhou naquele momento? E que o primeiro a parar foi a cultura, porque a cultura que fechou os seus teatros, fechou as casas de show, fechou os bares, então ninguém poderia trabalhar. Então, o cara que limpava o camarim, o cara da iluminação, todos os caras pararam. Então, olharam a cultura, viram o legislador, vamos ter que fazer uma lei emergencial. Fizeram a lei emergencial, que é a Lei Aldir Blanc I. Depois, viram que tinha um fundo parado, fizeram a Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao artista que morreu por causa da Covid. Então, em decorrência da Covid. Fizeram também esse auxílio, essa questão emergencial, mas fizeram na Lei Paulo Gustavo 2 situações, para o audiovisual e para as demais linguagens. Então, foi um valor maior, e depois se viram que essa política não poderia parar. Então, o Congresso, votou a PNAB, a Política Nacional do Aldir Blanc, por 5 anos. Então, temos 5 ciclos. Já executamos o primeiro ciclo, estamos no segundo ciclo. E com algumas novidades. Aqueles que não conseguiram atingir 60% da execução permanecem com recurso e tem que aguardar o seu segundo ciclo para o próximo ano. Não perde nada, mas continua aguardando porque está com o dinheiro em conta. Tá? Pode passar. Eu só coloquei aqui o Fundo Cultura porque essa é uma questão nossa aqui de Petrópolis. É um fundo já bem estabelecido, um fundo que a gente... Aqui em Petrópolis, no caso, ela é abastecida. Nós temos uma casa, acho que deve ser conhecimento de todos, a Casa Santos Dumont, que é onde é a minha responsabilidade da minha secretaria. Toda a entrada é revestida para dentro desse fundo, o aluguel também que tem lá de uma cafeteria, vai toda para o fundo, que depois, hoje a gente tem um valor significativo que a gente consegue fazer editais. Esse meu dinheiro do fundo só posso usar para edital. Então, para que o fazedor de cultura possa se habilitar a algum edital, né, se inscrever em algum edital e depois da habilitação receber esse recurso. Na Secretaria de Estado é basicamente também assim, o dinheiro só pode ser para o fomento através de editais e alguns fundos também são regulados dessa maneira. Então, atenção cidades, precisamos que os seus municípios, se você não é do governo, procure saber, precisamos que todos os 92 municípios tenham fundos de cultura. Por quê, gente? Vamos começar a brigar, estou para fazer uma reunião junto com o Fórum, levar essa pauta para o Ministério da Cultura, para que a gente tenha um olhar para esses fundos, para essas cidades, porque qual é a cidade que tem ali um status, que tem um mapeamento maior de cultura? Não quero aqui menosprezar, diminuir nenhuma cidade, mas quando eu chego e vejo uma cidade X ganhando 2, 3 milhões e não tem ali nenhum dado de cultura, a hora pega uma cidade X que ganha 100 mil e que seu dado de cultura é muito maior. É como a educação. Como é que a gente recebe na educação? Por aluno. Então, se o aluno tem dados, e tem afirmações, tem mapeamento, está segmentado aquilo ali, dados ali, ela vai receber mais o recurso.
E na cultura não é assim, só está, nesse momento, bem embrionário, ainda só por questão populacional. E aí a gente tem brigando por isso, então por isso a gente precisa que o seu município faça um mapeamento, tenha esses dados consolidados, para que você amanhã a gente possa brigar por um maior recurso para a sua cidade. Pode passar. Se estiver passando, Maíra, pode cortar aí. Lei Rouanet, como eu falei, é uma lei de incentivo cultural federal, é um mecanismo do governo brasileiro que permite às empresas e pessoas físicas a investir em projetos culturais através de renúncia fiscal, como também o ICMS. O objetivo é fomentar a produção cultural do país, incentivando o setor privado a apoiar. Gente, isso é muito importante. Quando a iniciativa privada investe na cultura, a marca dela é bem vista, a marca dela é clara, que a gente vê que o potencial que a gente pode fazer isso. Muitos teatros, muitas músicas, muitas artes visuais são patrocinadas através da Lei Rouanet, como o ICMS também. Podemos passar. Como eu falei da lei de incentivo, tá? Essa lei, a gente, no ICMS, é até 3% do limite, que é o máximo que pode ser investido, aonde quem paga ICMS é importante que a marca. Eu vou falar de algumas grandes marcas que apoiam a cultura, como eu falei, da Enel, da Light, no Rio de Janeiro, da Claro, da Ambev, da Vivo, da TIM. Eles sempre patrocinam muitos eventos culturais, shows e música que são patrocinados. E tem lá as suas regras. A pessoa que entra nesse ramo sabe que tem alguma regra. Eu não posso simplesmente pegar o recurso, eu captei 1 milhão, pagar 1 milhão de show. Não, pagar um artista. Lá tem um teto, por exemplo, para pagar um artista, o teto lá é de 50 mil. Então, a gente tem todo um regramento para tudo isso. Mas é importante, na sua cidade, você tem aquele que paga o ICMS, procura, pergunta. Se tiver alguma dúvida, tem pessoal da Secretaria de Cultura que pode tirar dúvida e até pode me procurar, deixa o meu contato aqui depois, para a gente poder também trabalhar e tirar qualquer tipo de dúvida. Pode passar, Maíra. Eu falei da parceria pública, como disse, da questão de que muitos eventos, muitas ações culturais podem vir através de parcerias de empresas, que também pode entender lá com a lei de incentivo, que de repente faz aí um aporte direto, mas nunca acho que é legal porque o cara acaba pagando 2 vezes, né? Mas as parcerias podem ser feitas por acordo de cooperação ou acordo de fomento. Pode passar. E aí só vamos conversar, vamos bater um papo, tirar as dúvidas, e o meu contato está logo depois, se ele quiser deixar aí, eu estou aqui à disposição. Tem alguém que levantou o braço. Falei muito, dá tempo ainda, falei para que vocês possam também tirar. Eu só quero deixar para vocês o seguinte, gente. Muito importante essa iniciativa do partido, porque quando a gente começa no poder público, a gente começa. Quero só deixar esse coração para vocês, depois começar a responder aí as dúvidas, que às vezes a gente chega no poder público e a gente quer achar um técnico para uma determinada área, seja na área administrativa, da fazenda, da cultura, da educação, e a gente precisa se qualificar. E eu quero aqui parabenizar a Solidariedade por essa qualificação, por essa troca de experiência, porque nós precisamos. E hoje estar no poder público não é só sentar e ir ali, não. Ali tem várias implicações, temos legislações, temos burocracias, temos a 14133, que é a lei de licitação, que nos barra, temos a questão dentro da lei de licitação, a contratação na área da cultura por inexigibilidade, que não é uma coisa fácil. A gente acha que pode sair contratando por inexigibilidade à torto direito, e não é bem assim. Precisa de uma crítica especializada, precisa entender a notoriedade do artista, e não é a qualquer momento que a gente consegue fazer isso. Então, a Lei 14.300 é muito nova, muitos estão tentando interpretar ainda, como, por exemplo, tive aqui uma dificuldade de entender que tinha uma ata que se eu poderia renovar essa ata, o jurídico entendia que não, outro entendia que sim. Então, peço para vocês que não é só o Estado de ser secretário, não é só o Estado de ser gestor, mas precisa buscar essa formação, precisa buscar esse entendimento. Estou à disposição para ouvir. Se estiver faltando alguma coisa, a gente complementa aí. Adenilson, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta. Posso? Sim, claro, Queria que você todas. compartilhasse um pouco essa experiência de ser um executivo, né, do Solidariedade em Petrópolis, né, um secretário. Como é que é isso em termos de carreira, em termos de competência? O que que você entende que você aprendeu que é importante? Porque a gente trabalha muito esse perfil aqui na turma.
Deixa eu falar, agradecer, porque eu vim quando o deputado e a Daniela me chamaram para ser assessor, a gente teve logo uma missão, que é colocar que os municípios pudessem chegar aos 100% das inscrições da lei da Aldir Blanc 1, e nós conseguimos. E digo para vocês que estar aqui, eu passei por 5 anos no aprendizado na Secretaria de Cultura. Foram 5 anos, meio pandemia, trabalhos acontecendo, leis chegando e execução chegando, e a gente tive que entregar. Vim para Petrópolis, uma cidade devastada, onde o anterior devastou a cidade. Eu tenho que trabalhar na criatividade, na competência, sem recurso, e buscar isso em Brasília. E a gente acha que o desafio é difícil, mas não. Se Deus nos coloca nisso aqui, é porque Ele acha que nós temos essa capacidade. Então, hoje eu quero dizer para vocês que eu sou o primeiro secretário de Cultura negro da cidade de Petrópolis. Né? Então, eu não por ser negro, mas pela competência, onde a secretária nem queria que eu saísse, nem um Auro, mas me entregou para essa missão junto ao prefeito, para que eu pudesse ser o secretário e gestor numa cidade cultural que é Petrópolis, que tem uma história riquíssima de Dom Pedro, era riquíssima no Império, foi capital do Brasil. Então, eu venho trabalhando aqui. Acho que travou, né? Estão me ouvindo? Travou? Estamos te ouvindo. Tá. Esses dias eu vi uma frase que eu fiquei até confortável por isso. Falou assim: hoje você não é uma indicação política, hoje você é uma indicação de competência, porque nós conhecemos o seu trabalho. E isso eu venho desenvolvendo, Maíra, graças a Deus, por vários cursos que também fiz no Solidariedade, em São Paulo, em Brasília, buscando e entendendo que a administração pública executiva ele executa. E não executa para si, executa por uma sociedade, para o coletivo. Quando a gente senta aqui, não tem partido A e B, tem a população lá na ponta, lá no centro, lá na periferia, precisando da sua execução. E como é que você faz isso sem dinheiro? Tem que ser criativo. Temos que buscar ajuda no governo federal, no governo do estado, como o prefeito faz isso diariamente, buscando essa participação. Não sei se eu consegui responder. É excelente. Eu vou pedir só para o Wagner tirar a sua tela e voltar, porque está congelada a imagem. Enquanto isso, não, acho que não. Voltou. Mas a gente está te ouvindo, tá, o Adenilson? O Eric tem uma pergunta. Tá bem. Boa noite a todos, boa noite, querida Maíra, Adenilson Honorato, nosso secretário querido aí e super mega competente. Na verdade, não é uma fala, eu quero parabenizar você, Adenilson, que é um parceiro da cultura, uma das pessoas que a cultura trouxe para mim como parceiro. Quero te parabenizar pela sua trajetória. Agradecer também por todo o apoio que você sempre deu ao Conselho de Cultura do Estado, tá? Você que conhece muito bem essa costura necessária, política, dos municípios com o governo do Estado. Então, é atestar a sua competência e, sobretudo, a sua responsabilidade e envolvimento com a cultura do Estado, sempre em primeiro lugar. Então, quero te dar os parabéns pela secretaria e agradecer por você hoje estar aqui com a gente na academia, dividindo um pouco do grande conhecimento que você que tem um conhecimento não só teórico, mas prático da coisa. Então, por isso que você fala com tanta facilidade para todos nós, porque você conhece de todos os lados a cultura, agora também como gestor. Então, para parabenizar você, deixar meu grande abraço e desejar a você aí muitos frutos nessa sua passagem pela gestão da cultura de Petrópolis. Um abração, viu? Saudade. Obrigado, amigo Eric, obrigado. Tem mais Acho que alguém? tinha um André também. Acho que o André tinha levantado a mão, né? Mas ele falou que foi respondido, né? Eu vi o André também. Agora, deixa eu só tirar mais uma curiosidade, aproveitar hoje, gente. Fica à vontade. Estado e município, Adenilson, diferenças, assim, o que que você pode destacar para a gente? Porque nós temos atuação no estado e também em municípios. Como é que é isso em termos de execução, de competência? Como é que você acha? Bom, eu sempre digo que o Estado é quase um pai, um tio ali, que tem um recurso maior
que pode nos ajudar os municípios. Eu tive um curso no Sebrae, eu achei interessante, que o professor lá, o apresentador, estava dizendo o seguinte: se formos olhar alguns municípios do nosso interior, nós temos um problema. A prefeitura é a grande empresa do município. E aí, se aquela empresa quebra o município. Então, vocês podem ver, eu tive muitos problemas disso na cultura, quando começamos na PNAB 1, na PNAB 2, na Paulo Gustavo, de que quem eram os fazedores de cultura? Os próprios trabalhavam na prefeitura, porque a cidade era pequena, não tinha muito fazedor de cultura. E a prefeitura estava quebrada, né? E como é que fazia isso? Eu falava, gente, então vamos esquecer um pouco disso, vamos para o Estado. O que o Estado tem hoje? Tem um recurso maior, que é a lei que é descentralizada para o Estado, que acaba fazendo editais mais robustos, que você possa juntar ali a sua comunidade. Eu vou dar um exemplo prático. Festa junina. Festa junina você tem lá, que é sempre um recurso para ajudar a fazer uma festa junina. Junta lá uma quadrilha e tem um edital no Estado. Carnaval, gente, é outro exemplo maravilhoso. O carnaval, o Estado sempre faz edital para carnaval. Depois, nos últimos 3, 4 anos, fez edital para carnaval. E que ganha lá cerca de 15, 20 mil reais, 10, 20 mil reais, não lembro qual foi o último, se não me engano foi 30 mil, né? Isso ajuda o carnaval da cidade. Isso fomenta o carnaval. Então, o que você faz? Junta, escolhe lá 2 blocos, faz um trabalho, faz um portfólio. Uma outra coisa importante, a gente não prepara bem os nossos fazedores de cultura. Temos que entender isso. Hoje, as pessoas só cantam, não fazem um portfólio, não entendem que tem que ter lá uma rede social. Precisa ter uma informação melhor, ler melhor os editais, para colocar isso em prática. Para que o fazedor de cultura possa ter isso. Que não adianta só a gente ter o recurso lá no Estado, ter o recurso no município, e a pessoa não conseguir pegar porque não sabe escrever. Por isso tem vários cursos que a gente está conseguindo fazer assim. Eu sempre reclamo aqui, eu quero reunir o meu grupo e falar assim, olha, cantores, músicos, precisamos nos qualificar para escrever melhor o edital. Recurso lá tem. Só o Estado recebeu no último ciclo da PNAD mais de 100 milhões. E coloca isso aonde? Para os municípios poderem receber. Né? Então, às vezes, o recurso fica concentrado na capital porque ali tem uma expertise maior. E o interior, que tem 60% desse recurso, ou seja, 60 mil praticamente está para o interior. Então, nós precisamos. O que o Estado faz nisso, com a pergunta que a Maíra me fez? É um pai nesse momento. Claro que não consegue dar tudo. Né? Hoje, todo mundo olha para a FUNAR, não, vamos pedir a FUNAR. Não dá para fazer tudo. Mas nós precisamos qualificar. Precisamos colocar mais possibilidades aí. Maíra, respondi ou não? Excelente, obrigada. Agora entrou uma fila aqui. Eu vi. Elbia, pode fazer a sua questão. Obrigada, professora Maíra. Eu queria tirar uma dúvida, porque eu estou tentando entender mais sobre esse assunto. Nos municípios, o parecer técnico diante dos editais e os grupos ou pessoas que estão nesse concurso, vamos dizer, é feito por quem? E a Bom, outra pergunta nos municípios, existe a possibilidade de se fazer uma formação para esses fazedores de cultura ou somente no Estado? Obrigada, professor. Vamos lá. Como que você se habilita? O edital está aberto. Primeira coisa é ler o edital. E entender parte do edital, que o edital está pedindo você poder escrever. Eu não sei escrever. A Secretaria de Estado, também de uma novidade da secretária Daniele Barros, tem lá a Escola da Cultura, que tem parceria às vezes com o Sebrae, que você pode também chegar lá e tirar suas dúvidas na Secretaria de Estado. Hoje tem um menino chamado Denis, que está no meu lugar lá, que é a ponta para os municípios. Você pode procurar o Denis também. Se ele não souber, ele vai te levar na Escola da Cultura e vai tirar suas dúvidas. O grande problema hoje é que a gente tem uma dificuldade imensa das pessoas primeiro lerem o edital e conseguirem colocar aquilo no papel, no sistema, porque hoje tudo é online. Você não precisa ir lá entregar um papelzinho na Secretaria de Estado. Hoje é online que você faz isso. Você coloca dentro de um sistema, se inscreve lá, faz o seu cadastro e você escreve os seus editais. Tá? Então, o parecer, ele tem lá o parecerista, que é contratado, ele faz um concurso, é contratado, e eles fazem através da nota técnica que está
lá do anexo do que tem que ser avaliado. 10 para a questão do território, 10 para a questão da cultura, 10 para a questão. Tem lá vários valores, né? De vários segmentos que o edital está premiando, está tudo explicadinho lá. Tá? E a formação, como você disse, já aconteceu quando eu estava lá, a gente rodar os municípios região fazendo essa formação para cada município. Se está faltando, cobre da gente que a gente vai atrás. Muito bem. Tiago, é com você. Opa, boa noite, professor. Tudo bem? Professor, Oi, a Thiago, minha tudo pergunta é o bem? seguinte: na realidade, a empresa privada, como que funciona essa parceria para a atuação delas? Para ajudar no incentivo? Isso. A empresa X quer Vamos ajudar. lá. Como é que fica essa situação? Isso. Eu expliquei no início o seguinte. Vamos lá. Nós temos alguns aspectos. Primeiramente, vamos pensar numa empresa. Qual a sua cidade? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a sua Eu sou aqui cidade? do Rio, Rio de Então, Janeiro. você chega aí no Rio tem até uma lei de incentivo municipal que é ISS. No Rio de Janeiro tem o ISS também. Então, o que você pode fazer? Você busca uma empresa que pague ICMS, que seja comercializa, e você chega lá para e fala assim: olha só, eu estou com um projeto aqui maravilhoso, projeto de dança, projeto de balé, projeto, e eu quero ver se você pode fazer. Quanto que é? Ah, vamos chutar, 50 mil. Ele vai te dar uma carta de intenção. Isso não quer dizer que ele é obrigado a te ajudar. E você vai entrar na Secretaria de Estado de Cultura com um projeto, através também da internet, lá no site da SESEC, no site Desenvolve Cultura, e você vai protocolar lá um pedido. Vai ser analisado. Primeiro a análise documental, depois a análise técnica, cultural, se tem viabilidade cultural ou não. Porque tem gente que escreve A e a cultura fala, tem que ser assim. O cara falar, eu quero fazer futebol. Futebol não tem nada a ver com a cultura, isso é no esporte. Né? Então, a pessoa vai lá e se inscreve. Tem a questão cultural, primeiro você vai passar à frente de todos os processos, porque você já tem uma carta de intenção. E ali você vai ver. Agora, eu repito aqui, não é um caminho tão fácil de captação. Captação é sempre uma coisa muito difícil. A empresa tem que se interessar, tem que ver se ele tem um gostinho daquela vez, se identifica com a empresa que ele patrocina, entendeu? Então, isso é importante. Se tiver dúvida, tem lá, tem que ler a legislação. Lá na CSEC você vai estar na lei de incentivo, tem tudo lá explicadinho, tudo direitinho, para que você possa se inscrever. Mas e também as diligências sempre vão para o seu e-mail para você poder responder. Ah, faltou documento tal, faltou uma diligência que quero compreender melhor como é que é esse seu projeto. Tem tudo lá na sua diligência, vai tudo por e-mail. Respondido ou ficou com dúvida? Perfeito, professor. Você é o melhor que nós temos. Tem nada. Obrigado por tudo. E agora é a titia. Eu não vou nem apresentar, Noeli. Quero só ver que ela já vem bomba. Vamos lá. Eu sou tia mesmo, né? Aliás, eu digo que ele não é meu sobrinho, meu agregado, mas enfim. Não, eu quero corroborar com a resposta do Adenilson a pergunta da Maíra sobre a questão da legislação, desculpa, da solidariedade à frente do executivo. Eu sou uma pessoa que me distrai. E aí eu queria falar sobre três assuntos. Um, provavelmente o Adenilson já falou, que é assim, através da gestão do Solidariedade na Secretaria de Estado, pela primeira vez, a lei de distribuição de acesso à cultura, seja financeira ou por projeto, foi feita, porque é 60 no interior, 40 na capital, quando sempre a capital recebia quase que 100%, né? A segunda coisa que a gente tem uma experiência muito bacana aqui no Solidariedade, professora Maíra. A Secretaria de Cultura, como diz o deputado, era aquela secretaria que, assim, quando ninguém, assim, quando ia formar o governo e não tinha muito onde alocar aquela pessoa, bota na Secretaria de Cultura, ela não tem orçamento, não tem nada, né? E isso mudou com a gestão do Solidariedade no Estado. Por quê? Além de termos, claro, uma nova lei, que é a Lei Aldir Blanc, cujo autor é o nosso deputado federal Ribeiro, além disso, houve um fomento não só de orçamento, mas também de investimento de saber, né? De ensinar a trabalhar aquele recurso. Então, assim, eu acho que o Solidariedade está deixando um legado de transformar também não só a Secretaria de Estado, mas as secretarias municipais com um grande peso nas administrações públicas.
Hoje, assim, todo mundo quer ser o secretário de Cultura e vai lá para saber se tem algum projeto, como é que acessa a lei, como é que faz, né? E o resultado disso, prático também, né, e termino aqui, é que quando o governo mudou agora da eleição de 24 para 25, e os primeiros secretários municipais do Solidariedade assumiram, e na época, assim, logo no início, acho que já tinha uns 50, né, Denilson? Nós fizemos um curso de formação aqui no Solidariedade, no Centro de Formação, com o Adenilson, ensinando os secretários municipais como acessar isso. Então, assim, é a preocupação que a gente tem não só de ocupar o espaço político, mas ocupar o espaço oferecendo a política pública, capacitando os nossos quadros, né? Então, acho que foi muito bacana, Denilson, porque a gente já tinha naquela época vários secretários, mas nós fizemos aqui dentro do partido um trabalho de qualificação desses secretários para que eles pudessem melhorar no trabalho do dia a dia dele. Então, acho que Excelente. queria colocar essa experiência aí de termos o solidariedade à frente de uma gestão, não só estadual, como a preocupação também de ampliar para os municípios. E aí, obrigada aí Ô, pela Noeli, oportunidade, obrigada, professora. obrigada. Parabéns, Pessoal, Nilson. perdão, Obrigado. desculpa, obrigada. A lista de presença está aqui no chat, não deixem de assinar. E eu vou passar para o Cleiton e para a Lília. E aí a gente encerra a aula de hoje, já nos aquecendo e nos preparando para o sábado presencial com a Noeli, tá bom? Cleiton, é com você. Obrigado, obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, secretário. Parabéns pela história, parabéns por ser o primeiro negro a ser secretário de Cultura em Petrópolis. Cidade essa que respira cultura, né, do nosso estado. E minha pergunta, assim, vai muito ao encontro do que o Tiago também perguntou a você, o secretário. E é o seguinte, é sobre a captação. O secretário já falou a dificuldade que é para se captar, né? Você às vezes escreve o projeto, e aí a gente tem que fazer uma ressalva desta Secretaria de Cultura que está aí agora, que é, além de dar todo o suporte para a pessoa que quer escrever o projeto de incentivado, você tem a portas abertas, eu sou testemunha disso. Eu, quando comecei a escrever projetos lá de 2019, que eu procurei a secretária, sempre fui bem entendido e sempre me direcionaram no caminho para se achar a melhor forma de escrever. Mas a gente esbarra nessa questão da captação. Eu não votei na primeira vez, não votei na segunda do ex-presidente. Provavelmente se vier ano que vem, eu não votarei nele, mas ele tem uma crítica, ele sempre fez uma crítica à Lei Rouanet, e aí eu vou transferir ela também para a lei de CMS, que é uma crítica válida, que é a questão da. Porque, como fica na mão da iniciativa privada, essa coisa de interesse ou não no projeto que lhe é apresentado, muitas vezes a gente vê a captação sendo feita por um grande artista, por um segmento que precisa, claro que precisa do aporte, todo segmento de cultura precisa do aporte, mas quando vai um fazedor de cultura menor, essa mesma empresa não interessa. Então, a pergunta é: existe, e no começo da aula o secretário falou de um mecanismo que a Secretaria de Cultura criou para projetos acima de 1,5 milhão, né? Ou ele faz plurianual, ou então ele tem que apresentar uma cidade para poder fazer esse projeto. Eu queria saber se o poder público, e aqui como temos líderes para pensar nisso, o poder público, de alguma forma, pode fazer com que, tá bom, vai incentivar o grande evento, mas precisa também incentivar, uma parte disso precisa ser direcionado a um pequeno projeto, a um pequeno fazedor de cultura. Há a possibilidade do poder público se criar esse mecanismo? O Cleito, peraí, voltei. Cleito, qual a sua cidade? Desculpa. Rio de Janeiro, Rio de capital. Janeiro. É, você quer dizer que se tem como o município captar isso? Não, Cap... assim, criar-se um mecanismo na lei de incentivo de ICMS, onde, vou dar um exemplo, o Rock in Rio. O Rock vai Sim. incentivar no Rock in Rio? Beleza, vai incentivar no Rock in Rio? Precisa do incentivo, sim. Mas todo grande evento aí acima de, sei lá, 3 milhões de reais,
esse incentivador ele precisa escolher um projeto de um menor fazedor de cultura. Então, deixa eu te explicar. Vamos lá. Hoje, o teto da Secretaria de Estado de Cultura é de 3 milhões. Ponto Isso. final. 3 milhões. Aí cai na excepcionalidade lá depois dos 3 milhões. Aí que é só Natal, Carnaval, que a gente Réveillon consegue pegar isso. E tem que estar já com a DEP, senão você não consegue entrar nessa excepcionalidade. Agora, a secretaria não tem essa competência, nem pode chegar para a empresa e falar, você tem que patrocinar isso. A empresa, eu acho que o secretário de Sapucaí, que está aí também, colocou de entender a empresa, porque tem empresa que, por exemplo, não patrocina eventos ou patrocina algum projeto que tenha menor. Tem empresa que não quer. Tem empresa, como, por exemplo, a empresa aqui de Petrópolis GFM, ela só patrocina projetos sociais, de cunho social. Então, você tem lá uma escola de balé, aí ela vai patrocinar. Agora, é muito difícil, que a empresa vai falar assim, poxa, eu gostei desse projeto, passa no compliance lá da empresa, eu gostei desse, eu quero esse. Entendeu? A gente não consegue, o secretário de Estado nem a lei pode obrigar que o cara escolha o melhor projeto. O que ele pode fazer, que é o proponente, porque a responsabilidade é toda do proponente que está entrando. A empresa, se o cara não executar, a empresa não tem uma responsabilidade. Isso é uma coisa nova da secretária Daniele Barro fez. É uma coisa nova. Então, é muito difícil a gente obrigar que a empresa consiga obrigar. Se ela passou de um proponente, passou de 1,5 milhão, ela tem aquelas prerrogativas, aqueles requisitos. Agora, e o teto de 3 milhões? Eu não consigo entender que colocar isso numa lei, que aí daqui a pouco as empresas têm uma certa dificuldade de conseguir patrocinar. Se a gente coloca mais esse regramento, fica mais difícil dela escolher, porque às vezes ela quer aquele projeto e entende que às vezes o projeto de 100 mil não é interessante para ela, que ela quer colocar. Quando o cara faz um projeto de 100 mil, como é que você, se for um projeto grande, como é que você consegue ativar a marca da empresa? Porque a empresa não quer que ative a sua marca. Então fica um pouco difícil. Não sei se eu respondi. Não, respondeu. Só que a questão não daria essa obrigação para a empresa, e sim para aquele que está fazendo a captação. Pode ser, mas que obrigue que ele pegue um projeto de menor valor? Exatamente. Que incorpore dentro do projeto dele um projeto de menor valor, de um fazedor de cultura menor. Se conversar, nem precisa estar em lei, mas pode conversar, às vezes o cara pega, mas o cara já tem. Se ele está captando, ele fez o projeto, já sabe o valor e a planilha orçamentária que ele tem, que ele vai gastar. Eu não consigo enxergar dessa maneira que ele consiga captar um valor menor, pegar. Eu acho meio difícil, mas é uma questão de ser estudada. Podemos pensar. Eu vou pensar isso melhor e eu vou procurar até falar com a Conceição se há essa possibilidade. Obrigado, secretário.